Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe e esse aqui é o Luciano de Briguete Turismo, tá galera? Não esquece de deixar já o seu like e se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, tá galera? E tudo isso, galera, vocês têm que ajudar nós a chegar a 1000 inscritos, beleza galera? Então galera, nosso vídeo de hoje a gente vai falar sobre a revisão de história do 5º ano, tá galera? Hoje a gente vai falar sobre a Primeira República, que é de 1889 a 1930. A nova Constituição promulgada em 1891 definida 1891, tá certo? Definida as leis que os brasileiros deveriam observar e obedecer. Nela também se definiu quem era considerado cidadão, ou seja, quem teria direito de participar das decisões sobre os rumos da sociedade, votando ou sendo votado. Agora a gente vai falar sobre o cidadão. Nos dias de hoje, ser cidadão é ter garantida uma série de direitos. Por exemplo, a vida, a liberdade, a propriedade, a igualdade perante a lei, a educação, ao trabalho, a saúde e outros. Entre outros. Ao cidadão se deve também garantir o direito de votar e ser votado e assim participar das decisões políticas do seu país. Bom, vamos falar um pouquinho sobre... Agora a gente vai falar, galera, a gente já terminou a primeira página, mas tem 2 páginas de texto. Quer continuar aqui? Vamos continuar? Sim, vamos continuar. Tá bom, então continua lendo. Depois que a gente terminar de ler as 2 páginas, a gente vai falar para vocês sobre isso aqui, galera. Vamos continuar o texto. Nas próximas aulas, você conhecerá alguns aspectos do Brasil no período denominado Primeira República ou República Velha, que se estende em 1889, ano de proclamação da República, até 1930. Agora, galera, a gente tá na parte de trocar ideias. Agora vou ler o texto na parte de trocar ideias. Até 1932, as mulheres não votavam legalmente. Galera, isso aí, até 1932, só os homens votavam. Até 1930. Pois esse direito não estava na Constituição vigente no período. Como você imagina que elas lutaram pelo direito de votar? Que meios utilizaram para falar sobre essa questão? Galera, o texto terminou. Agora você fala um pouquinho aqui como que elas lutaram. Agora a gente vai falar sobre os limites. Deixa eu ver. Daqui vai pra cá. Fala aqui. Agora a gente vai à última página do texto. Agora a gente vai falar sobre os limites políticos. Ao estudar a Constituição de 1891, você aprendeu que mendigos, analfabetos, militares de baixa patente, religiosos não tinham plenos direitos políticos. Então, galera, naquela época, quem era mendigo, analfabeto, militares, a baixa patente, nessa época eles não podiam votar. As mulheres e os indígenas também não foram tão pouco considerados que os constituintes nem se deram ao trabalho de citá-los.
Com todas essas limitações, eram poucos os brasileiros que podiam votar ou se candidatar a cargos políticos e, desse modo, participar efetivamente das decisões políticas do país. Note apenas a proibição do voto ao analfabeto já excluída grande parte da população, visto que a taxa de analfabetismo da população adulta estava entre aproximadamente 60% e 65%. Outro fator de exclusão era a não obrigatoriedade do voto. Com isso, muitos deixavam de votar. Agora, vou ler essa parte e depois a gente vai falar sobre isso aí, ó. Veja a taxa de comparecimento de eleitores nas eleições para presidente da República Agora a gente vai falar sobre 3 coisas, ó. Como foi a participação desses eleitores nas eleições de 1894, 1898 e 1906? Vai lá. 1894, somente 2,21% compareceram às urnas. Muito pouco, né? É, muito pouco. 1898 também foi muito pouco, mas o que foi menos ainda foi 1906. 1898 compareceram apenas 2,7%. Agora, 1906 foi muito pouco. A taxa foi ainda menor, apenas 1,44% dos eleitores foram às urnas. Galera, esses 3 parágrafos que a gente falou, agora o Luciano de Abreu Guia de Turismo, ele vai falar sobre isso aí. Bom, esses números é relativo, né? Porque você pode dizer que não foram votar porque não tinha interesse. Eu penso que pode ser também que eles não estavam satisfeitos com os candidatos, então, como hoje é comum você ir às eleições, às urnas, votar no menos ruim, porque a gente não tem bons candidatos, nós não temos bons partidos que a gente possa confiar. Então, eu até entendo esses números. Então... Espera, galera. Eu só vou ali e eu já volto, tá, galera? Enquanto isso, o Luciano de Abreu, guia de turismo, ele vai continuar falando sobre isso, tá, galera? Eu espero você voltar. Tá. Voltar? Espero você voltar. Pode não, eu espero você voltar, porque eu quero que ele aprenda, né? Então a ideia é que a gente discuta esses assuntos, eu quero que ele troque ideias comigo, para a gente poder, eu quero entender a cabecinha dele, se ele está entendendo as lições ou não. Bom, ele voltou. Então, como eu estava falando, posso continuar? Pode. Então, como eu estava falando, então é aquele tal negócio, né? Então a gente não pode, é obrigado a votar, então muitas vezes nós votamos no menos ruim. Galera, pra vocês saberem, no dia das eleições, os jogos do Brasileirão não rolam. A maioria dos jogos do Brasileirão, no dia em que as eleições, aliás, no dia em que vai ser as eleições, não rola. Só rola só um jogo ou 2 jogos, porque a maioria dos jogos é no sábado do Brasileirão, quando vai ser o dia da eleição. Agora o Luciano de Abreu, guia de turismo, ele vai explicar por que a maioria dos jogos é no sábado, quando falta um dia para as eleições. Eu acho que a ideia aí é que
que como o voto é obrigatório, todos têm que votar. Os jogadores também, todos aqueles que estão envolvidos, né? E também que naquele momento que a atenção toda, o foco esteja todo nas eleições e que o futebol é menos importante. Então naquele momento é o momento para se decidir o futuro de um país. Agora vamos continuar o texto. Isso, no entanto, não significava que todos eles aceitavam pacificamente as limitações. Espere, eu já volto de novo. Não é? Ah. Eu vou lendo isso daqui então. Tá, não, eu vou te esperar. Não, Não, eu te espero. Ele vai. Vamos ver que ele vai. Cru, 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 cru. Tá me esperando. Onde foi o Felipe, hein? Acho que ele voltou. Ele vai voltar. Felipe está voltando. Ele voltou. Cadê o Felipe? Cadê o Felipe? Ele voltou. Tô aqui! Bom, vamos falar agora, pessoal, sobre as mulheres e a luta pelo direito de votar. Pode ler, amiga. Individualmente ou individualmente organizadas em grupos. Algumas mulheres brasileiras, principalmente as que moravam nos grandes centros urbanos e haviam estudado em faculdades, reivindicavam o direito político de participar das decisões do país. Galera, a gente terminou o texto, agora a gente vai falar tudo sobre o que a gente leu. Primeiro a gente vai falar sobre as 2 primeiras páginas, ó. A gente vai falar sobre, ó, galera, é isso aqui, ó. É isso aqui primeiro. Ó, de 1889 foi o governo militar. Ó, a gente vai falar sobre a primeira república. Então, a primeira república, ela teve um governo militar e até 1929. Não, é 1894. Onde tá mesmo? Até 1930, 29. Porque em 1930 a 1945 era Vargas. A Vargas foi você terminou de falar sobre isso aqui? Já. Tá. E agora nós vamos falar sobre a Era Vargas. E depois nós temos, de 1945 a 64... República Populista. Aqui nós temos representando o Juscelino Kubitschek. Que quem foi que construiu a nossa capital, que até então a capital do Brasil era no Rio e foi para Brasília. Aí de 64 a 85 nós tivemos ditadura militar. E a partir de 1985 até os dias de hoje, nova república. Agora, vamos falar então da igualdade dos direitos, tanto dos povos indígenas, dos negros. Agora a gente vai falar sobre esse texto aqui que a gente leu. Dos direitos e das mulheres também. Como nós já lemos aqui, até pouco tempo elas não podiam votar. Elas eram excluídas desse direito de votar. E através de manifestações, de apoios de outros políticos, acabaram conquistando. Então eu vejo muito se falar que o Brasil já tem pela idade, desde a sua fundação, nós deveríamos ter aprendido mais. Mas eu levo em consideração que até 1985, de 64 a 85, é uma fase que marcou muito uma geração, foi um governo militar. Não é? Diz até que nessa época se conquistou muita coisa e tudo mais. Mas eu acho que a gente tem que ser avaliado
a partir de 1985, com a nova República. Foi que quando nós começamos a ter vários direitos, começamos a lutar pelos direitos. E eu acho que é importante se avaliar a partir de então. Então, se for levar isso em consideração, nós vamos ver que democraticamente nós somos um país jovem ainda, né? Politicamente falando. Apesar de ter toda essa experiência do militar, mas dentro da democracia, galera, foi... Pra quem não sabe, o nosso país é de terceiro mundo. Ele é considerado terceiro mundo pelo quem está lá fora, né? Mas na hora que eles precisam dos nossos alimentos, nós somos muito bem lembrados, porque... Para vocês saberem, os países que têm só pouca comida, a maioria é na África. Tem na Ásia também, tem países que passam dificuldade. Na África tem suas potências também, como a África do Sul, mas também tem aqueles países, como se compararmos com a América Central, tem suas dificuldades também. Então, essa dificuldade não é exclusiva apenas da África, mas é o mundo inteiro. Mas nós estamos falando sobre a democracia, sobre os direitos, né? Então, se levarmos em consideração que a partir de 1985 foi que nós começamos a entrar na democracia, eu acho que nós temos o direito de errar também. Como dizem, às vezes a gente erra quando vai votar, mas eu sempre costumo enfatizar que nós votamos nos candidatos que nós temos. E muitas vezes, eu acredito que na maioria das vezes, nós vamos às urnas votar no menos ruim, porque a gente não tem um candidato que nos atenda, não tem um partido político que nos atenda na sua plenitude. Durante a campanha, eles prometem de tudo. O cidadão, aquele pouco informado, se deixa até influenciar por isso. Mas de qualquer maneira, eu acho ainda que a gente vai aprender, que nós vamos começar a exigir que esses partidos coloquem bons candidatos, comecem a exigir que esses candidatos que tenham um nível cultural, que conheça bem as dificuldades do povo brasileiro. E é isso, galera. Chegou o final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá, galera? A gente fez esse vídeo com muito carinho pra vocês, tá, galera? Não esquece de deixar já o seu like e se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, tá, galera? E tchau, galera, e até o próximo vídeo. Eu fui!